Olá, boa noite. A Prefeitura de Catanduva realiza a segunda edição da Festa do Porco do Quilômetro 7, com 3 noites de festividade a partir de amanhã. Quinta-feira, o evento visa promover a cultura gastronômica do bairro rural, conhecida pela tradicional porcada servida nos estabelecimentos. A estrutura da festa, que está sendo preparada, contempla praça de alimentação nas entidades sociais, exposição de empresas, feira de artesanato, fazendinha e apresentações musicais. Para melhorar o trânsito, a orientação aos motoristas é acesso ao bairro pela SP-321, rodovia Cesário José de Castilho, que liga Catanduva a Itajobi. Por rota alternativa, também estará liberada a entrada via Rua Beberibe, em frente ao antigo Clube de Campo. Quanto aos shows, a abertura na quinta-feira terá a apresentação de Bruna Viola. Na segunda noite, sexta-feira, será a vez da dupla Lucas Reis e Tássio. O encerramento, no sábado, dia 15, fica por conta de Divino e Donizete. Vale ressaltar que haverá ainda apresentações de artistas locais antes dos shows principais. O Provão Paulista para alunos do ensino médio das escolas estaduais vai dar acesso a cerca de 13 mil vagas em cursos superiores da USP, Unicamp, Unesp, Univesp e FATECs do Centro Paula Souza, já para o ano letivo de 2024. Na última segunda-feira, dia 10, o governador Tarcísio de Freitas autorizou a instituição da nova porta de entrada para as universidades públicas paulistas. Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, as autoridades assinaram um protocolo de intenção para instituir o Provão Paulista, com a meta de oferecer mais uma opção aos alunos da rede estadual para o ingresso nas universidades públicas de São Paulo. A nova avaliação da Secretaria da Educação começa a ser aplicada no próximo mês de novembro, de forma seriada, com questões de múltipla escolha e redação. De acordo com a pasta, a avaliação seguirá os moldes de vestibular, com aplicação presencial fiscalizada nas escolas estaduais em data única. Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, incluindo os das ETECs, poderão participar do Provão Paulista. Para 2024, o acesso às vagas nas universidades no ano seguinte será obtido pela nota acumulada por alunos nos provões paulistas dos 2 anos finais do ensino médio. Em 2025, serão considerados os resultados nas provas aplicadas ao longo das 3 séries. Ainda falando sobre política, recebemos em nossa bancada o Dr. Newton Cândido. Natália, você está acompanhando o clima político em Catanduva? Vixe, tá quente o clima, hein? Virou climão, né? Virou climão. Vamos perguntar ao nosso convidado de hoje. O que ele está achando do clima político Sim. aqui de Catanduva? Eu nem né? vou pular o frio e o morno. Eu vou perguntar para o Dr. Newton se ele está quente ou se ele já ultrapassou a temperatura. Está quente que nem no inferno. Apesar de não ter ido ainda para o inferno, mas tá, eu imagino Ninguém quer ir para lá. Para lá. Mas imagino que está muito quente. Isso, e maldoso. Isso relacionado a um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e já foi sancionado, inclusive, pelo prefeito Padre Oswaldo, e que atinge os empresários, as empresas, melhor dizendo, e são as categorias advogados, médicos e os dentistas. É um projeto do prefeito. É um projeto do prefeito. Antes de responder a pergunta de vocês, eu quero dizer uma coisa. Toda vez que tem aumento de impostos, tem aumento de desemprego. Guarde bem isso que eu estou falando. Toda vez que tem aumento de imposto, tem aumento de emprego e diminuição de renda. Tem uns que afirmam outra coisa, que tem problema, que isso também traz problemas familiares. Mas, voltando à lei, que
que o padre aumentou os impostos das empresas de advogados, de médicos e de dentista, a população precisa ficar de antenada. Por quê? Porque hoje o padre está aumentando maldosamente, na minha opinião, o imposto dessas categorias profissionais. Amanhã, o padre poderá aumentar o seu imposto. Quem pode garantir que ele, no afã de aumentar a arrecadação, não vai aumentar o IPTU da sua residência, não vai aumentar a taxa de água, não vai aumentar a taxa de lixo e as demais taxas da prefeitura? Ele pode vir, o padre, e dizer que não vai aumentar. Mas eu, particularmente, tenho o direito de não acreditar. Porque o passado recente do padre não permite ele dizer que não vai aumentar. O passado já o condena. Então, o recado político que deixou o clima político quente à beira do inferno é esse, que os internautas têm que ficar de antena ligada e não permitir que nenhum tipo de imposto seja aumentado na nossa cidade, e nem taxa. Nós temos que dizer não para o aumento de imposto, porque o aumento de imposto é aumento de desemprego, é desintegração da família e diminuição de renda. Seja ele no município, seja ele no Estado, seja ele na União. Essa é a mensagem que eu estou mandando para vocês. Só lembrando que o ISS é municipal, né? E, assim, a população está cansada de aumento de imposto, né? Aumentar aí o ISS, que é o imposto sobre serviços, né? Para essas categorias, né? Só lembrando até, Marcão, que Catanduva cresceu muito na área da saúde, né? A gente vê muitos médicos, muitas clínicas, né? A gente vê aí Catanduva é referência de saúde, então, tantos médicos que deixam de... eles vêm fazer faculdade aqui, conheço muita gente que saiu de outros estados, fazer faculdade aqui na FAMECA e que ficam aqui, permanecem aqui e agora são surpreendidos, né? Foram surpreendidos aí com esse aumento. Não tenha dúvida, essa nova lei que entrou em vigor, antes, esses profissionais pagavam no carnê. E agora vão pagar de 3% a 5%, sobre o faturamento das empresas de odontologia. Cresceu muito empresas médicas, mas cresceu muitas empresas de odontológicas e de advocacia. Também tem muito crescimento. Antes não se falava em empresa de advocacia. A advocacia era uma coisa mais artesanal. Hoje tem grandes empresas de advocacia que, de repente, esse valor representa um novo sócio dentro da empresa. E a empresa poderá demitir pessoas, poderá não contratar mais, e os sócios também vão diminuir os seus gastos no comércio, e é por isso que gera desemprego. E aí, não contentes, então, com esse aumento aí do imposto, alguns advogados entraram com uma liminar na Justiça. Perfeitamente. Aqui, parabéns, eu quero deixar parabéns para o escritório Rossiberto, que ingressou com um mandado de segurança na Justiça e conseguiu uma liminar suspendendo a lei. Porque a lei, além de ser maldosa, eu vou repetir, lei maldosa, ela foi mal elaborada pelo Executivo Municipal de Catanduva. Doutor Newton, com essa suspensão, quais são os próximos passos? Essas cobranças não poderão ser realizadas. Por quê? A lei estava escrito no texto dela que ela entraria em vigor na data da publicação.
O projeto de lei voltaria para a Câmara para ser Eu entendo. readequado? Ele teria que voltar para a Câmara para ser readequado. Ele teria que voltar para a Câmara para ser readequado. Isso depende também, logicamente, do entendimento do juiz. Não, o juiz já concedeu a A liminar. liminar, mas Mas os princípios que não foram observados na lei, eles são princípios universais. Lei tributária tem um entendimento. No mínimo, ela vai entrar em vigor daqui a 90 dias. No mínimo. Ainda tem dois princípios. Esse é um princípio básico, certo, correto. Agora, tem outros dois princípios que estão em discussão também. Um é o princípio da anualidade e o outro princípio é o da anterioridade. Então, o primeiro princípio é de 90 dias e os outros dois da anterioridade e da anualidade. Então, ela foi mal elaborada. E eles já estão cobrando, porque eu fui emitir uma nota fiscal no meu escritório e já saiu o ISS lá. Então, o juiz já deu essa liminar. E vou dizer mais. Existe uma grande discussão e tem várias decisões a favor dos advogados que não pode cobrar o ISS sobre faturamento, mas sim sobre o carnê, que é um valor correto, que é um valor que os advogados pagam contente, mas não é justo aumentar impostos de hipótese nenhuma. O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. E o problema disso, não dá nada em troca. Saúde de péssima qualidade, educação de péssima qualidade, o imposto alto. Culpa de todos os políticos, sem exceção. Culpa de todos os políticos, sem exceção. Então, nós temos que dizer não para o aumento. Amanhã, se for aumentar o IPTU, nós temos que dizer não. Se for aumentar a água, nós temos que dizer não. E se for aumentar qualquer tipo de impostos, nós temos que dizer não. A população tem que estar unida contra qualquer aumento de imposto. Doutor Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no Clima Político e vamos aguardar, então, os próximos capítulos que, logicamente, interessam à classe dos médicos, dentistas e advogados. É como o doutor falou, hoje a classe deles que está sendo afetada, amanhã pode ser a nossa ou a de tantas outras aí, né? Exatamente, a gente precisa estar atento e cobrar, né? Então, doutor, muito obrigada pela participação no Jornal Conecta, uma ótima noite. Mudando de assunto, a Defesa Civil de Catanduva começa a emitir alertas comunicados via SMS 40199. O órgão deve usar a ferramenta para liberar alertas em caso de possível risco de qualquer adversidade no município. A exemplo de alagamentos, previsões de temperatura, chuvas em intensidade e umidade do ar, interdição de trânsito, desastres naturais e orientações sobre doenças infecciosas. Para receber informativos, o cidadão deve cadastrar o seu celular com o envio de mensagem para o número 40199 e digitar no texto o CEP local. A vantagem de utilizar a ferramenta via SMS é que o sistema é gerido por satélite e, com isso, se mantém ativo, mesmo diante de instabilidades de sinal de internet. Além disso, não requer pacote de dados de operadora. Vale ressaltar que Catanduva é pioneira na utilização da ferramenta do Estado de São Paulo. O órgão obteve aval do governo federal para acessar o sistema que gera informações a partir de ofício assinado pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer avançou 0,2 ponto percentual em junho, atingindo 78,5% das famílias no país. As que se consideram muito endividadas são 18,5% desse total.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que divulgou os números na terça-feira, dia 11, esse é o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela CNC. De acordo com ela, o aumento do número de endividados interrompeu uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. Ontem, terça-feira, policiais militares do 30º Batalhão da PM, após tomarem conhecimento de um homicídio ocorrido na cidade de Votuporanga, iniciaram patrulhamento a um veículo ocupado pelo criminoso que fugia para a capital paulista. Durante patrulhamento, os policiais militares visualizaram o veículo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. No caminho da fuga, o condutor entrou em uma estrada de terra na área rural do município de Novo Horizonte e perdeu o controle, colidindo contra um barranco. Ele tentou fugir a pé, mas as equipes policiais conseguiram capturá-lo, tendo ele confessado o crime. O motivo ainda não foi esclarecido, mas o autor foi encaminhado à Central de Flagrantes de Novo Horizonte e permanece à disposição da Justiça. E para terminar, lembramos que você que nos assiste, sempre você terá espaço aqui no Conecta, seja para denunciar algo de errado na sua rua ou qualquer outro problema da administração pública. Por aqui, as portas estarão sempre abertas. Basta entrar em contato com a gente pelo telefone 17 99248 9494 e enviar sua reclamação, que aqui exibiremos no Jornal Conecta. Fique por dentro de tudo que acontece em Catanduva e região, também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso site. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.